Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, turma de Direito do Trabalho 2, certo? Turma de Direito do Trabalho 2 aí, a gente ainda vai filmar essas duas aulinhas que elas vão corresponder à nossa última atividade, entendeu? Então essas duas ainda vão ser filmadas, mas as próximas vocês vão receber o link lá do Teams, e a gente vai fazer, vou gravar também, claro, eu vou disponibilizar no canal do YouTube, mas as próximas a gente já vai ter no nosso horário padrão, no nosso horário normal de aula, tá? Então, essa aqui é a aula 11, a próxima vai ser a aula 12, e a gente vai terminar o plano 5, que trata sobre extinção do contrato de trabalho, o que é devido, o que não é devido e tal. E terminarei nessas duas aulas, o plano 5, e depois vou passar mais uma atividade e vou mandar por e-mail, né? Vai com o link dessas duas aulas e mais a última atividade, que vai valer 3 pontos aí para vocês. Sem perder muito tempo, vamos continuar. A gente tinha visto no plano 10, esse é o 11, no plano 10, não, desculpe, na aula 10, né? O plano é um só, que é o plano 5, mas na aula 10 a gente tinha visto sobre extinção do contrato de trabalho por culpa do empregador, no caso a rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora a gente tem uma forma de extinção do contrato de trabalho por culpa das duas partes. É a chamada culpa recíproca. Ou seja, quando o contrato de trabalho ele vai terminar por culpa das duas partes. Mas como é que se daria isso, Tiago? Quer dizer, as partes entrariam num acordo que as duas têm culpa? Não, infelizmente não. Infelizmente ninguém admite o erro, principalmente no contrato de trabalho. Não vai haver esse tipo de acordo, não vai esperando. Se elas querem entrar no acordo para extinguir o contrato de trabalho, vai ser aquela resilição lá bilateral. Vai ser aquela rescisão bilateral que nada tem a ver com culpa. Aqui é o seguinte, a rescisão do contrato de trabalho por culpa das duas partes, que é chamada culpa recíproca, está disciplinada no artigo 484 da CLT. 484 da CLT, ele disciplina a extinção do contrato de trabalho por culpa das duas partes. Certo? Beleza? Beleza. E o que esse artigo ele traz de tão interessante? Ele diz o seguinte, que havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, fala assim, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, ou seja, quando a rescisão do contrato de trabalho for por culpa recíproca, aí tem uma vírgula. O tribunal, e isso é importante. Por quê, Tiago? Porque a culpa recíproca, ela vai ser decidida pelo tribunal. Tá? Então, é o juiz do trabalho, diante de uma ação que se apresenta, é que vai dizer que o contrato terminou por culpa recíproca. Tá? Depois de examinar as provas, depois de examinar o que foi produzido ali de prova por uma das partes, pelas duas e tal, o juiz vai dizer, não, esse contrato terminou por culpa recíproca. Na prática, Tiago, como é que ocorre isso? Na prática, como é que vai ocorrer isso? Ocorre da seguinte forma. Vejamos. O empregado, vai ocorrer da seguinte forma. Vejamos. O empregado acredita que está sofrendo um assédio do empregador. Não tem coragem de sair da empresa, precisa do emprego, aquela coisa tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O empregador, por outro lado, acredita que o empregado está sendo desigualoso. Ou seja, o empregado acha que está sendo cobrado demais e o empregador acha que o empregado está trabalhando de menos. O empregador, então, lhe demite por justa causa. O empregador demite, é um exemplo, tá? O empregador demite esse empregado por justa causa, por desídia. Já vimos aqui, que sim, 482 lá da CLT, ele admite, o fim do contrato de trabalho por culpa do empregado, por conta da desídia, que é, não dá muito valor, muita importância ao seu emprego e tal, e não trabalhando muito. Então, o empregador vai terminar o contrato de trabalho por desídia, tá? Do empregado. O empregador termina o contrato de trabalho por desídia do empregado. O empregado não concorda com a motivação do fim do contrato de trabalho. O empregado não concorda com a motivação. Então, ele vai procurar a Justiça do Trabalho. Ele vai acionar a Justiça do Trabalho e lá na Justiça do Trabalho, esse empregado, ao discordar da motivação para o fim do contrato de trabalho,
ao discordar da motivação para o fim do contrato de trabalho, esse empregado, né, ele ajuiza uma ação trabalhista. Vai produzir suas provas, alegando que, por exemplo, sofreu excesso de tratamento pelo empregador, o empregador lhe cobrava demais, o empregador tal. E o empregador vai contestar, mantendo a sua versão de que houve desígnio do empregado. O juiz vai apreciar as duas provas, o juiz vai apreciar o caso. E aí, de repente, percebe, de fato, o empregado era desiguoso. Mas o empregador tratou esse empregado com rigor excessivo. Então a gente tem, a culpa das duas partes para que o contrato de trabalho chegasse ao fim. Aí a gente vai ter a culpa das duas partes. E quem é que vai decidir? Quem é que vai chegar a essa conclusão? O magistrado. Então o magistrado vai chegar à conclusão de que o contrato de trabalho terminou por culpa recíproca. Então a culpa recíproca, ou seja, a modalidade de fim do contrato de trabalho por culpa recíproca, ela só pode ser decidida pelo magistrado. É que nem a rescisão indireta. A gente vai precisar de uma ação também. Tá? Então, tanto a rescisão direta como a culpa recíproca, só o magistrado vai poder decidir. Tá? Então, é o magistrado quem decide que houve sim culpa recíproca, ou seja, que houve sim culpa das duas partes para o contrato de trabalho terminar. Beleza? E quando o contrato de trabalho termina por culpa das duas partes? Né? As modalidades de culpa a gente não precisava passar, né, gente? Então lá, 482, culpa do empregado, modalidade da culpa do empregado, 483, modalidade de culpa do empregador. Isso a gente não precisa repassar aqui. Então, se encaixou, o magistrado decidiu, foi culpa recíproca. E o que é que acontece depois que o magistrado diz que houve culpa recíproca? Aí, gente, o empregado vai ter direito à indenização que ele teria, se fosse sem justa causa, reduzida à metade. Ele vai ter direito à indenização que ele teria, se fosse o contrato de trabalho, pela metade. Então, a multa de 40% ela vai ser reduzida à metade. Então, ele vai receber a multa de 20% do FGTS. Vai sacar o FGTS todo, saca o FGTS todo, mas a multa que o empregador paga é só de 20%. O aviso prévio, uma vez indenizado, e vai ser provavelmente indenizado, vai ser devido pela metade também. Tá? O aviso prévio vai ser devido aí pela metade. E o que é que ele vai receber mais pela metade, Tiago? Férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional e saldo de salário, tá? Então ele vai receber a indenização que ele teria direito pela metade, ou seja, a rescisão contratual ele vai receber pela metade, o empregado vai receber. Entenderam? Então, súmula 14 aí do TST, que entende, né, que quando o legislador falou lá que a indenização seria a metade, seria com relação às verbas rescisórias devidas ao empregado. Quando o contrato de trabalho seria sem justa causa, elas vão ser pagas pela metade, quando uma vez reconhecida a culpa recíproca pelo juiz do trabalho. Recapitulando, é o juiz do trabalho quem reconhece a culpa recíproca. As partes não podem, né, sozinhas, reconhecerem que o contrato terminou por culpa recíproca. Beleza? Gente, agora a gente vai fazer um adendo aqui para falar um pouquinho do fim do contrato de trabalho do empregado público. Tá? É só para dar uma dicasinha. A Lei 9.962/90, ela disciplina o fim do contrato do empregado público. E o cerne dessa lei é a seguinte. O cerne dessa lei, né, o que ela vai ter de importante, trazer de importante é o seguinte. Vejam, o empregado público, ele é seletista, sim, tá? Seletista, contratado via CLT, de empresa pública ou sociedade de economia mista, mas ele entrou através de concurso público. Ele não detém de estabilidade, concorda? Beleza. Ele não detém de estabilidade. Entretanto, tanto empresa pública como a sociedade de economia mista, elas fazem parte da administração pública indireta. E por fazerem parte da administração pública indireta, o ato de rescisão do contrato de trabalho, ele é um ato administrativo. O ato que vai por fim ao contrato de trabalho, ele é um ato administrativo. Dessa forma, um dos requisitos do ato administrativo é a sua motivação, porque a administração pública só pode fazer aquilo que esteja em lei.
Então, um dos requisitos do ato administrativo é a sua motivação, e essa motivação vincula o ato, a teoria dos motivos determinantes. Então, a motivação ela vai vincular o ato administrativo. Dessa forma, o empregado público, ele não pode ser demitido sem justa causa. Dessa forma, o empregado público, ele não vai ser demitido, não pode ser demitido sem justa causa. Ou seja, um empregado da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, eu estou precisando, não quero, não gostei não de você, não veio com uma roupa diferente, vá-se embora. Não pode. Tá? Por quê? Porque precisa de uma motivação. Precisa de uma motivação. E o artigo 3º da Lei 9962/90, ele vem nos esclarecer quais seriam os motivos para que o contrato de trabalho do empregado público possa ser dado fim. O primeiro deles é pela prática de falta grave, aquelas faltas lá do artigo 482. Né? Aí sim tem motivação. O empregado praticou desídio, improbidade, subordinação e disciplina. Está lá no 482. Então, o contrato vai ser extinto. Tá? Então, incorreu em qualquer daquelas práticas do artigo 482, o contrato vai ser extinto. No inciso 2, é quando ocorrer a acumulação ilegal dos cargos. Tá? Quando ocorrer a acumulação ilegal dos cargos, empresas ou funções públicas. É porque, gente, o empregado público, ele está regido pelos princípios da administração pública, então ele também não pode, né, de acordo com a Constituição Federal, acumular indevidamente os cargos, né? Salvo aquelas exceções. Uma de técnico com a de professor, de 2 profissionais de saúde, que estão lá no artigo 37. Então, salvo essas exceções. Acumulou 2 cargos públicos de forma indevida, já é motivação para o fim do contrato de trabalho. E também, gente, no item 3, quando a gente tiver a necessidade de redução do quadro de pessoal, e aí lá naqueles excessos de despesa, o gasto de despesa mais, lei de responsabilidade fiscal e tal, artigo 169 da Constituição Federal, né, que diz que a empresa pública, a sociedade de economia mista, que esteja gastando mais do que a lei de responsabilidade fiscal diz, tal, ela pode reduzir o seu quadro pessoal. E aí ele vai ser, né, vai ser demitido. Ou, no inciso 4, por insuficiência de desempenho, apurado previamente, né, em uma avaliação periódica de desempenho. Tá? Mas para esse caso aqui, a gente vai precisar de um processo administrativo, né, em que seja garantido ao empregado público o contraditório e ampla defesa. Então, não é tão simples, né, para pôr fim ao contrato de trabalho do empregado público. Só nesses casos. Falta grave, acumulação ilegal de cargos, redução de quadro de pessoal por conta de não respeito aos limites de gasto de pessoal da lei de responsabilidade fiscal, e insuficiência de desempenho previamente aferida em processo administrativo de avaliação periódica que o empregado é submetido. Lhe sendo garantido em todos os casos, tem que ficar garantido ao empregado o contraditório. Tá? Em todos os casos, tem que ficar garantido ao empregado o contraditório. Não é que ele tenha estabilidade, ele não tem estabilidade. Mas, em caso incorra em qualquer dessas 4 faltas, a esse empregado tem que ficar lhe garantido o contraditório. Pois, se ele conseguir provar, seja na esfera administrativa ou seja na esfera judicial, que não incorreu em nenhum desses casos, o motivo é nulo. E uma vez sendo o motivo nulo, o empregado tem direito a ser reintegrado aos quadros. Tá? O empregado tem direito a ser reintegrado aos quadros. Teoria dos motivos determinantes, lá dos atos administrativos. Beleza? Vamos lá. A gente vai ter também outra forma de extinção do contrato de trabalho, que vai se dar com a caducidade, que é a cessação do contrato de trabalho. Tá? Então, o contrato de trabalho vai caducar, vai se dar com a caducidade, ou seja, o contrato de trabalho que termina sem vontade de ninguém e sem culpa de ninguém também. Tá? O contrato de trabalho ele vai terminar sem a vontade de ninguém, sem culpa de ninguém. Existe isso, Tiago? Existe. Primeiro exemplo, por morte do empregado. Morreu uma das partes objeto do contrato, não tem por que esse contrato continuar válido, né, gente? Então, morreu ali uma das partes objeto do contrato, não teria por que esse contrato continuar válido. Então, por morte do empregado, teria a primeira, aí, exemplo de caducidade.
Tá, Tiago, e quando o empregado morre? Então, os seus dependentes cadastrados na Previdência Social vão ter direito a receber as suas verbas rescisórias. Tá? Quando o empregado falece, seus dependentes cadastrados na Previdência Social vão ter direito a receber as verbas rescisórias. E que verbas são essas? Saldo de salário, ou seja, até o dia que o empregado trabalhou, férias vencidas se tiver, férias proporcionais, 13º proporcional e sacar o FGTS. Tá? Sacar o FGTS, não tem multa de FGTS. Tá? Não tem multa de FGTS, tampouco vai ter aviso prévio, né? Aí não tem como, né? Quer dizer, ó, vou morrer amanhã, vou lhe dar, não tem, né? Aviso prévio indenizado, não tem nada, tá? Então, morte do empregado seria uma das formas de caducidade. Outra forma do contrato de trabalho terminar por caducidade é pela aposentadoria do empregado, tá? É pela aposentadoria do empregado. Veja, a CLT, antigamente, ela considerava que quando o empregado adquiria a jubilação, ou seja, se aposentava, o contrato estava por extinto. Então, se aposentou, o contrato está por extinto. E isso caiu por terra. Tá? Seria até uma discriminação, uma proibição do empregado que obteve uma previdência social, ou seja, obteve um benefício do governo por ter já preenchido uma quantidade de tempo, ficar impedido de trabalhar. Tá? Ficar impedido de trabalhar. Então, a aposentadoria aí, que vai por fim ao contrato de trabalho, né, seria aquela aposentadoria compulsória. O empregado não pode mais trabalhar, tá? Então, a gente tem a aposentadoria por invalidez, que suspende o contrato de trabalho, mas essa aposentadoria aqui, que é a voluntária, que o empregado vai adquirir o tempo de serviço, mas ele pode continuar trabalhando. O contrato tem validade, tá? O contrato vai continuar aí, ele vai continuar trabalhando, tem validade no contrato. Então, muito cuidado aí com essa aposentadoria. Outra forma é pela morte do empregador, pessoa física ou empresa individual. Tá? Morte do empregador, pessoa física ou empresa individual. Aí o contrato de trabalho também não tem mais sentido de seguir, né? Então, morte do empregador, pessoa física ou empresa individual, não haveria que se falar, né, em continuidade mais da relação empregatícia. Nesse caso, Tiago, o que é que o empregado vai receber? O empregado vai receber o saldo de salário, o empregado vai receber as férias vencidas se tiver, férias proporcionais, ele vai receber, vai sacar o FGTS, né? O morte do empregador, fim do contrato de trabalho, ele vai sacar o FGTS, mas não tem multa, nem tem aviso prévio. Mas não tem multa, nem tem aviso prévio. Saldo de salário, férias vencidas se tiver, férias proporcionais, 13º proporcional e vai sacar o FGTS pela morte do empregador. Agora, não tem multa, beleza? Para frente. A gente vai ter também quando o contrato de trabalho ele termina por força maior, que extingue a empresa. Tá? Acontece um motivo de força maior que não estava previsto na empresa e que leva essa empresa à extinção. Exemplo é agora o Covid-19, né? Essa pandemia aí, né? Essa calamidade pública, porque vem passando todo o mundo. Né? O decreto número 6, assim como a lei 13.889/2020, eles decretaram, né, eles reconheceram que esse período seria um período de força maior, considerado como força maior. Isso, gente, se uma empresa, já uma vez é conhecido o período como de força maior. Então, se uma empresa vem a fechar, tá? Se uma empresa vem a fechar por conta dessa pandemia, né, uma empresa vai à extinção por conta dessa pandemia, o artigo 501 e seguintes, tá? O artigo 501 e seguintes, eles vão dizer o que é que o empregado tem direito. Tá? O artigo 501 e seguinte, eles vão dizer o que é que o empregado tem direito. Então, como é que a gente chegaria aqui? O artigo 502, ele diz que o empregado vai ter direito a receber metade da indenização que teria direito a receber se o contrato de trabalho terminasse sem justa causa. Então, ocorrendo a força maior, agora, por exemplo, na época da pandemia, que a empresa vai à extinção, o que é que o empregado vai receber? Férias proporcionais e férias vencidas, 13º proporcional e aviso prévio, tudo pela metade. Vai sacar o FGTS que tiver e vai receber a multa de 20% do FGTS. Ou seja, todas as verbas rescisórias que ele teria direito, ele vai receber pela metade, tá? Ou seja, reduzido a metade que ele teria direito se recebesse sem justa causa. Então, ocorrendo a força maior, ficando configurado o fim da empresa, que o fim da empresa vai levar automaticamente, é claro, ao fim do contrato. Ficando configurado o fim da empresa. Estando configurado o fim do contrato.
e o motivo seja ocorrência da força maior, então o empregado ele vai ter direito a receber as verbas rescisórias pela metade, tá? Inclusive a multa do FGTS, pela metade o empregador vai pagar. O contrato de trabalho ele pode terminar também por conta da administração ou por culpa da administração, que é chamado fato príncipes. O contrato de trabalho pode terminar por conta da administração ou por culpa da administração, que é chamado fato príncipe. Então a administração pública pode de repente fazer aí uma obra que inviabilize o desenvolvimento de um determinado trabalho ali, de uma empresa. Então a administração pública resolveu tomar para si ali uma determinada rua e proibir a circulação e tal. Então, proibiu a circulação em determinada rua, tomou para si ali e tal, vai construir alguma coisa, enfim. Mas ali tinha uma empresa. Tinha uma empresa que dependia da circulação. E agora a circulação não existe mais. Essa empresa veio, fechou. Então essa empresa pode ter reconhecido que o motivo da sua extinção seja essa obra, essa da administração pública, pode. Ela vai pagar tudo, o empregado vai. E qual é a diferença, Tiago, de ocorrer o fato príncipe? É que ela pode requerer uma indenização compensatória aí da empresa ou da administração pública. Tá? Ela pode requerer uma responsabilidade aí da administração pública pelo fim da sua atividade empresarial. Tá bom? Próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho a respeito dos cálculos das verbas rescisórias. Na verdade, eu não vou adentrar muito, porque por videoaula fica um pouco complicado. Mas vou falar um pouquinho dos cálculos e vou falar do pagamento dessas verbas. Ou seja, como é que vai ocorrer o pagamento das verbas rescisórias. Abraço.